E aí pessoal, vamos lá falar aqui nesse vídeo da chamada regra de ouro da acumulação de capital, né? Golden Rule, nossa famosa regra de ouro, né? Então essa regra tem uma hipótese bem interessante, que ela diz o seguinte, que o formulador de política econômica ele pode escolher a taxa de poupança e também o estado estacionário. Então, dito de uma outra forma, a poupança ela acaba sendo uma variável exógena. Ele vai escolher um determinado valor para essa tal da taxa de poupança que vai, por exemplo, maximizar o consumo e o nível de bem-estar das pessoas, da população de determinado país no longo prazo, tá? Então, qual vai ser o estado estacionário a ser escolhido por esse formulador de política econômica? Bom, a gente precisa entender que os indivíduos eles não estão preocupados com o nível de produto por trabalhador, capital por trabalhador ou depreciação do capital por trabalhador, eles não estão interessados em nada disso. Qual é a preocupação das pessoas? Elas estão preocupadas com a quantidade de bens e serviços que elas podem adquirir com o dinheiro que elas têm. Essa é a preocupação das pessoas, ou seja, maximizar o seu nível de bem-estar, maximizar o seu consumo, tá? Então, se o objetivo do formulador de política econômica é maximizar o bem-estar da população, ele vai escolher um nível de equilíbrio de longo prazo que contemple o máximo de consumo possível. E esse equilíbrio é chamado de nível ótimo de acumulação de capital, definido pela regra de ouro. Então, essa regra ela vai estar relacionada ao nível de bem-estar econômico que é medido pelo consumo da população. E essa regra de ouro ela vai estabelecer um valor de capital por trabalhador, no qual o consumo por trabalhador será o máximo. Então, é exatamente isso que nós vamos ver aqui, inclusive com o exercício que faremos. Vamos encontrar, dados alguns parâmetros, iremos encontrar o nível de capital máximo por trabalhador, que vai maximizar o consumo, o produto e o consumo desse trabalhador no longo prazo, tá? Então nós temos o ponto K, que é o capital por trabalhador da regra de ouro, onde essa PMGK, que é a propensão marginal do capital, ela vai ser igual à depreciação por trabalhador. Essa propensão marginal do capital, ela vai mostrar o seguinte, quanto que um trabalhador vai produzir a mais de produto caso uma unidade adicional de capital for adicionada nesse trabalhador. Ou seja, nós vamos variar o capital por trabalhador a cada unidade, né? Variação marginal, e veremos qual será a variação no produto final produzido por esse trabalhador. Então, o ponto máximo de consumo do trabalhador se dará quando essa variação do produto por trabalhador a cada unidade de capital adicionada por trabalhador for exatamente igual à taxa de variação de depreciação do capital por trabalhador, tá? Então, olha só, o produto adicional por trabalhador dado por uma unidade adicional de capital por trabalhador. Então, aqui a gente tem um gráfico de um exercício que já foi feito, tá? Que ele vai mostrar para a gente duas curvas, tá? A gente tem aqui essa curva branca linear, é a depreciação do capital por trabalhador. Aqui nós fomos variando essa depreciação em 10% a cada unidade de tempo, tomando essa unidade de tempo como, por exemplo, um ano. Significa que a cada ano que passa, o capital por trabalhador ele perde valor na ordem de 10%, sempre 10%, por isso que é uma linha reta, tá? E aqui está a PMGK. Como que é calculada essa PMGK? Nós simplesmente pegamos o valor do capital por trabalhador, tá? Somamos mais ou seja, uma unidade adicional de capital e tiramos, daí diminuímos da função f de k, que é o próprio y minúsculo, ou seja, que é o produto por trabalhador. Então nós pegamos o capital por trabalhador mais e aí menos o produto por trabalhador para aquela unidade de capital por trabalhador. E aí nós vamos ter esse comportamento aqui, nós vamos ter uma curva crescente, porém a taxas decrescentes, por isso que ela tem esse comportamento aqui, tá? Então a pergunta é a seguinte, puxa, mas qual será o nível máximo de consumo, por exemplo, desse trabalhador aqui, ó? Vai ser exatamente neste ponto aqui, ó, onde nós temos a tangente, ou seja, nós vamos pegar uma linha que ela vai ter exatamente a mesma inclinação dessa linha branca aqui, que é a curva de depreciação,
Então nós vamos ter aqui um ponto onde a inclinação aqui vai ser paralela a essa linha da depreciação aqui, vai ser nesse ponto aqui, ó. Para os valores calculados nesse exemplo que nós já vamos ver, o valor aqui deu igual a 5, ou seja, o consumo máximo por trabalhador ele vai se dar no ponto onde o produto por trabalhador será igual a 5, né? Com o capital por trabalhador de 25, tá? Então, o consumo máximo por trabalhador é a distância máxima entre a curva de produção, que é essa aqui, certo? E a depreciação. Lembrando que essa curva de produção aqui é a produção em função de uma unidade a mais de capital, né? Pegamos aqui em um determinado momento o capital por trabalhador, adicionamos uma unidade, aí menos o produto por trabalhador naquele instante, teremos então a variação na curva de produção por trabalhador a cada unidade de capital adicionado. Então nós temos aqui esse exemplo, depreciação de 0,1 que é 10%. Aqui a função f de x, né, f de k, que é o produto por trabalhador, ele é uma função do capital por trabalhador. Esse k está elevado a 0,5. E aqui este a, ele está com o valor de 1. Nós não vamos utilizar esse aqui. Esse 1 vezes k, na verdade, vai dar só k elevado a 0,5. O importante para a gente nesse exemplo é o valor da depreciação e o valor do produto por trabalhador, tá? Então, o ponto máximo do consumo, como já foi falado, é quando aquele valor da PMGK, que é o produto por trabalhador a cada unidade de capital adicionado por trabalhador, for igual à taxa de variação da depreciação do capital por trabalhador, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, que este produto por trabalhador aqui, ó, AK elevado a 0,5, vai ser exatamente igual ao valor da depreciação que nós já temos aqui, que é de 0,1, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é variar. Primeiro aqui, ó, 1 vezes k elevado a 0,5 é k elevado a 0,5, igual a 0,1, tá? Então, como que a gente faz para encontrar? A primeira coisa, a gente vai ter que derivar essa função aqui, ó. É uma derivada simples. Para derivar, a gente pega esse 0,5, multiplica na frente do AK aqui e a gente reduz da unidade. Isso aqui vai ficar igual a k elevado a 0,5 menos 1 igual a 0,1, certo? Que é igual a 0,5 vezes k menos 0,5, né? K elevado a menos 0,5 vai ser igual a 0,1, tá? Como nós temos uma igualdade, a ideia aqui é isolar o k para descobrir o valor dele. Então, para isso, a gente divide ambos os lados por 0,5 para que a gente consiga excluir esse 0,5 daqui que está multiplicando o k, tá? Vai resultar em k elevado a menos 0,5 é igual a 0,2, porque 0,1 dividido por 0,5 é igual a 0,2. Esse cancela com esse, fica somente k elevado a menos 0,5, que vai ser igual a 0,2, certo? Bom, quando não tem nada aqui, significa que é dividido por 1, ambos os lados, tá? Então, nós teremos essa relação aqui, k elevado a menos 0,5 igual a 0,2, tá? Esse 0,5 significa 1 dividido por 2, então nós vamos reescrever dessa forma, k elevado a menos 1 dividido por 2, menos meio igual a 0,2, tá? Como a gente quer isolar k, a gente vai inverter. Esse expoente de k nós vamos passar para cá. Só que detalhe, como ele vai sair daqui e passar para cá, matematicamente a regra é que a gente inverta. Ou seja, o numerador passa a ser o denominador. Vai ser igual a menos 2 dividido por 1, só que aqui no 0,2. 0,2, k vai ser igual a 0,2 elevado a menos 2 dividido por 1, que é igual a 0,2 elevado a menos 2, como a gente vê aqui, certo? Então, k vai ser igual a 0,2 elevado a menos 2. A gente consegue ainda reescrever isso aqui, ó, de uma outra forma, onde k vai ser igual a 1 dividido por 0,2 elevado a 2, que daí fica muito mais fácil da gente resolver. A gente reescreve apenas sem mudar o resultado. Então, k vai ser igual a 1 dividido por 0,2 elevado a 2, ou seja, isso aqui vai dar 0,04 e 1 dividido por 0,04 é igual a 25. Ou seja,
vai existir um nível de capital por trabalhador que vai maximizar o consumo por trabalhador, tá? Qual é esse nível de capital? É exatamente 25, tá? E agora, mas qual há esse nível de capital por trabalhador de 25, que é o capital que maximiza o consumo por trabalhador? Qual será então o produto por trabalhador? Muito simples, já que o produto é igual Y, e Y é igual a AK elevado a 0,5, A é igual a 1, então 1 vezes K vai ser igual a K. O valor de K a gente já encontrou que é 25, e 25 elevado a 0,5 vai resultar em 5, tá? Então, naquele nível de capital por trabalhador de 25, nós teremos um produto por trabalhador na ordem de 5 e com esse capital de 25 e esse produto por trabalhador de 5, os trabalhadores terão ali o seu nível máximo de satisfação, porque eles vão ter o seu consumo maximizado exatamente neste ponto.